E aí fica, não, a picanha, cadê o avião que eu não viajei? Cadê o emprego? Cadê a melhoria? Não, teve golpe, teve golpe, teve golpe. Então isso é uma cortina de fumaça. Grande parte da mídia embarcou nessa discussão. Pessoal, quero deixar essa entrevista aqui de Ciro Nogueira, onde ele vai falar sobre o governo Lula, sobre as promessas do governo Lula que não foram cumpridas. Também ele vai falar sobre essa decisão da PGR contra Bolsonaro, vai falar sobre as ilegalidades e também vai falar sobre o possível golpe, segundo a PGR, que o Bolsonaro queria dar no Brasil. Então fica comigo nesse vídeo, assiste até o final. Se você não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comente, compartilha e vamos lá para esse conteúdo. E infelizmente nós estamos vivendo nesse momento de divisão ainda exacerbada do nosso país, que tem feito muito mal ao nosso povo, principalmente às pessoas mais humildes, mais pobres, que precisariam dos nossos homens públicos cuidando dela, protegendo ela. E isso não está acontecendo, infelizmente, no nosso país. O presidente, quando aconteceu aqueles atos, nem no Brasil estava, certo? Se recolheu, se sentiu injustiçado e foi injustiçado nessa eleição. Mas nós temos que respeitar, fizemos a transição, o presidente novo assumiu, só que foi um presidente que assumiu o governo olhando para trás e querendo dividir o país mais ainda, e criar uma narrativa de golpe o tempo todo para ser a cortina de fumaça sobre tudo aquilo que ele prometeu e não cumpriu. Eu tenho convicção da sua inocência. Eu tenho certeza que se ele tiver um julgamento limpo, honesto, isento, ele será absolvido e essa denúncia será arquivada. O presidente Bolsonaro não teve culpa, era muito difícil um ministro da Casa Civil, tão presente como eu era, não ter presenciado nada, nenhum ato, ter feito a transição de forma correta, um homem que sempre disputou as eleições no voto e foi sempre eleito no voto. Nós temos que respeitar todo o trabalho que a PGR fez, o direito de fazer a denúncia, mas nós já tivemos muitos casos no nosso país de denúncias que não foram aceitas pelo próprio Supremo, que depois, mesmo depois de aceitas pelo Judiciário, são revistas pelo próprio Supremo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil da vida pública nacional, em que a grande parte do esforço que nós temos em Brasília, das atenções que nós temos em Brasília, o tempo que a mídia, que a população perde, olhando para trás, para essas situações que não ajudam em nada a população brasileira hoje, que está com problema de segurança, que está com problema de emprego, que está com problema de renda, está com problema de se alimentar, muito triste. Eu tenho convicção, certeza absoluta que nós temos um ex-presidente correto, sério, e que eu digo que talvez seja o homem público mais bem intencionado que eu já conheci na minha vida. O presidente saiu da eleição se sentindo injustiçado e foi injustiçado no processo eleitoral. O TSE mesmo, as decisões que tomou, influiu drasticamente no resultado da eleição. Decisões absurdas que foram cometidas no tempo de televisão, aquelas imagens do presidente com uma falta de ar, aquilo decidiu a eleição, aquilo não poderia ter permanecido no ar. Então ele se sentiu que foi prejudicado pelo TSE naquela época. E foi, no meu ponto de vista. Ele saiu muito magoado, muito ressentido. Eu aconselhei ele a pedir para que as pessoas voltassem em casa, mas é uma decisão dele e nós temos que respeitar essa decisão que ele tomou naquele momento. O presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, é um direito dele. Ele se sente injustiçado. Eu acho que é uma loucura você imaginar um presidente líder de milhões de brasileiros estar em primeiro lugar nas pesquisas, não poder ser candidato por conta de uma reunião com embaixadores. Pelo amor de Deus, isso é inacreditável. Nós vamos tentar rever isso, espero que seja revista, seja dos processos que ainda tem, dos recursos que ainda tem, seja por uma decisão do Congresso Nacional, para que a gente possa dar o direito à população escolher o seu governante, escolher o seu presidente, como podemos impedir que uma pessoa que está em primeiro lugar nas pesquisas não poder ser candidato por conta de uma reunião com o embaixador. O Lula, se não for candidato, é porque a população não o quer. Então, eu prefiro estar na pele de um líder de milhões de brasileiros que é amado, que pode sair nas ruas, é a única pessoa hoje no nosso país capaz de mobilizar multidões. E nós estaremos com ele. Não tenha dúvida que a direita e o centro estarão unidos nessa eleição. E nós estamos a aguardar o comando do presidente, se ele vai poder ser candidato, se não, a decisão vai ser dele, quem será o nosso candidato. Lógico, discutindo com os partidos, respeitando a opinião pública, respeitando a vontade popular, mas eu não tenho dúvida que o centro e a direita voltarão ao poder em 2026. Olha, qualquer candidato do presidente Bolsonaro, qualquer candidato, se ele colocar, me apoiar, eu vou para mais de 30 pontos, fico a 10, 12 pontos do Lula. E alguns candidatos já estão até superando a dona Michele, o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, se tiver o apoio dele. Então é um processo completamente diferente. Eu acho que
se o presidente for apoiar o Tarcísio, o Ratinho, tem que decidir esse ano, né? Porque eles têm que se renunciar aos seus mandatos lá em abril do próximo ano. Se ele for insistir até o final, é porque ele vai colocar vai lutar para ter o direito de ser candidato, e se não for, vai ser um dos seus filhos o candidato, ou Flávio ou Eduardo. Que num processo político que tem tanta divergência, que só se fala em polarização, em divisão, em disputa, nós sermos capazes de eleger 2 presidentes em quase unanimidade, com apoio de PT e PL, isso é uma demonstração que nós queremos estar unidos para enfrentar esse momento que o país vive. E ele sai muito forte. A integração que não havia na época do Rodrigo e do Arthur, hoje está total entre o Davi, agindo junto, vamos fazer reuniões conjuntas da própria mesa. Isso é uma demonstração clara e até de afirmação do poder legislativo no nosso país. Na quarta-feira, o senador Davi deu uma declaração em relação ao PL da anistia, falou que isso não é assunto dos brasileiros nesse momento, colocando ali um freio, basicamente, nos apelos da oposição em relação a esse projeto. Como o senhor viu essa fala e como que o senhor analisa esse cenário de tentar novamente emplacar o PL da anistia? Eu acho que é fundamental. Isso é um direito dos senadores votarem e definir se querem ou não. Isso não é opção do presidente da Câmara nem do presidente do Senado. Nós não elegemos o presidente da Câmara nem o presidente do Senado para dizer o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Nós temos que respeitar até o direito da minoria de votar as questões e pautar se isso for a vontade dela. Então eu espero que o presidente coloque-se em votação. Acho que a população brasileira quer essa anistia, nós temos que virar essa página, condenar essas pessoas que estão hoje presas a penas absurdas na forma correta. Eu não defendo jamais que elas saiam completamente isentas, não. Elas têm que pagar por vandalismo, por invadir prédios públicos, até como exemplo no nosso país, para que isso não se repita. A proposta inicial é mudar a inegibilidade de 8 para 2 anos. O senhor acha que esse projeto tem chances de avançar? E como o senhor viu essa movimentação? Eu sou contra. Na essência, ele pode ter uma coisa boa para beneficiar algumas pessoas que estão sendo injustiçadas. Mas com isso nós vamos trazer de volta pessoas que cometeram atos de corrupção no nosso país, que tem que ser afastado da vida pública. Então eu sou contra, não é a forma correta de nós enfrentarmos esse problema. Sim. A lei da ficha ela tem que ser regulamentada para que a pessoa seja afastada por 8 anos. Também não concordo que a pessoa, por conta de alguns erros e situações, fique 18 anos, como acontece em alguns casos no nosso país. Mas nós temos que respeitar 8 anos, 2 eleições, eu acho que é mais do que correto. Tem que ter transparência no executivo, esses absurdos que estão acontecendo de colocar 100 anos de sigilo em cartões corporativos da presidência da República. Que loucura é essa, que absurdo é esse. Então nós temos que ter, sendo um recurso público, tem que estar 100% no portal da transparência. Se for propostas que sejam boas para a população e propostas que venham realmente, não para enganar a população, como essa questão do imposto de renda. O imposto de renda foi feita uma proposta no ano passado para vigorar apenas em 2026 e sem o menor tipo de razoabilidade no impacto financeiro, o que vai ter que se abrir mão de arrecadação, apenas no intuito de enganar a população. Nenhuma chance do PP fazer nenhum movimento em relação ao governo de apoio, né? Impossível disso acontecer enquanto eu for presidente do partido. Perfeito. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda de 2 a 5 mil reais aqui na internet, isso é totalmente possível. E eu vou deixar o link de uma aula gratuita, tá lá no primeiro comentário fixado. Clica, assista aquela aula que você vai aprender como fazer de 2 a 5 mil reais por mês. Não tem nada de aposta, não tem nada de tigrinho, você não vai investir dinheiro, você não vai perder dinheiro, nada disso. É algo totalmente possível aqui do YouTube. Olha só esses resultados que eu tive com esse canal que você está assistindo e você pode ter também. Vai lá, assista a aula que é totalmente gratuita e você vai ver o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais. Olha esses resultados que eu tive em apenas 28 dias. É surreal, é inacreditável, mas é totalmente possível. Se você aplicar um método, se você estudar, você pode fazer isso como uma renda extra no seu dia a dia para complementar no seu salário, ou então você pode viver disso postando vídeo e recebendo do YouTube. Ou seja, é algo totalmente legalizado, totalmente honesto e você pode fazer desde que você faça da maneira certa para ser monetizado. Eu vou deixar o link da aula lá no primeiro comentário fixado. Clica, assista a aula que é totalmente gratuita. Se você quiser aprender, você entra para o método. Se você não quiser, tá tudo bem também. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comente, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.